Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal Motivação na Fé. Hoje vamos contemplar e meditar sobre o magnífico capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Uma passagem que é um verdadeiro tesouro de nossa fé e um farol de esperança. Este capítulo, escrito pelo apóstolo Paulo, nos leva ao coração do Evangelho, revelando a beleza e profundidade da vida no Espírito Santo. À medida que mergulhamos nesse texto sagrado, somos convidados a refletir sobre a libertação da condenação que outrora nos prendia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que palavras poderosas e libertadoras! Em Cristo, somos livres das amarras do pecado e da morte, não por méritos nossos, mas pelo sacrifício redentor de Jesus na cruz. Este capítulo nos ensina também sobre a maravilhosa adoção que recebemos como filhos de Deus. O Espírito que habita em nós clama Abba, Pai, um termo carinhoso que significa Pai querido. Essa íntima relação que temos com o Criador não é marcada pelo medo, mas por um amor profundo e uma confiança filial. Convido a todos, então, a se deixarem guiar pelo Espírito Santo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Que essa verdade ressoe em nossos corações e transforme nossas vidas, nos levando a viver de maneira digna do chamado que recebemos. Vamos juntos meditar sobre esse capítulo inspirador, buscando sempre a face do Senhor e sua vontade para nossas vidas. Acompanhe comigo o capítulo na íntegra. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira,
também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo capítulo 8 de Romanos. E que viagem incrível foi essa, não é mesmo? Vimos como somos livres da condenação em Cristo Jesus e como a vida no Espírito transforma completamente a nossa existência. É empolgante perceber que somos filhos de Deus, adotados em sua família, e que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Espero que essa exploração tenha tocado seu coração, tanto quanto tocou o meu. E se tocou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Isso realmente ajuda a espalhar a mensagem e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas palavras poderosas. Ah, e claro, não deixem de comentar abaixo. Qual foi a parte deste capítulo que mais falou ao seu coração? Eu adoro ler e responder aos comentários de vocês, e isso também ajuda a criar uma comunidade ainda mais forte e unida aqui no canal. Por último, se você quer continuar essa jornada conosco pelos textos bíblicos e muitos outros temas que abordamos, dá uma olhada nos vídeos que aparecem aqui no card. Temos muitos outros estudos e reflexões que com certeza vão enriquecer ainda mais a sua fé e seu dia a dia. Continuem firmes na fé, alimentem-se da palavra e vamos juntos crescer cada dia mais em amor e conhecimento. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês.